Olá pessoal, tudo bom com vocês? José aqui mais um dia, hoje no dia 7 de gravação aqui na sequência do livro de Provérbios, falando sobre um resumo do que foi lido no capítulo do dia. Hoje eu li o capítulo 7, e isso irei continuar a leitura do livro de Provérbios até o dia 31, quando completa os 31 capítulos. Então hoje, o capítulo 7 é uma continuação e intensificação do severo alerta dado nos capítulos anteriores, no 5 e no 6, sobre a destruição causada pela imoralidade sexual e a sedução da adúltera. Certo? Estou aqui. É, o estudo de caso da sedução e da destruição. Esse é o título desse resumo. Então, iremos percorrer aqui. E esse capítulo ele se divide em três partes, que a primeira é a ordem central, né? Guardar a palavra, ou seja, você tem que guardar a palavra de Deus. Então, o Salomão, ele instruiu a seu filho, né, guardar a palavra. Então, ele fala, o filho é instruído a guardar as palavras do pai, os mandamentos, né, como se fosse a menina dos seus olhos, parte mais preciosa e vulnerável do corpo. Então, aí é uma sabedoria que você deve guardar, né, que são os ensinamentos do pai. Então, assim, ele instrui ao filho que deve-se amarrá-las nos dedos e escrevê-las na tábua do coração. Então, é para não soltar mesmo a palavra, né, e os mandamentos que ele está instruindo o filho. Aí tem um antídoto. O principal motivo para essa violência é que a sabedoria se torna sua irmã e o entendimento seu parente. Então, lá na passagem fala que você tem que tratar a sabedoria como ela fosse sua irmã. Então, aí você tem que ter um apreço é, bem carinhoso mesmo por ela, né? E, e o entendimento como se fosse um parente. Então, tem que estar ali próximo. E com essa relação íntima, a sabedoria é o único antídoto contra a mulher estranha, a adúltera, que usa palavras lisonjeiras para corromper. Então, se você não ficar esperto com a astúcia e as palavras lisonjeiras da mulher imoral, você acaba caindo nos encantos dela. Então, aqui no tópico 2, que é o estudo de caso, né, fala que a vítima e a predadora, que vai do versículo 6 ao 23, e ele fala assim, então, onde o pai relata uma cena em que observou, né, vindo como uma advertência de vida. Então, aqui a vítima é insensata. Aqui o pai observa pela janela e vê entre os jovens um jovem falto de juízo, ou insensato, né? Esse jovem, no crepúsculo da noite, caminha propositalmente pela rua que leva à casa da mulher adúltera. Já estava com a intenção de encontrar ela, né? Então ele já estava mesmo procurando sarna para se coçar. Então ele se coloca voluntariamente no caminho do perigo. Olha só como é tolo e sem juízo uma pessoa que faz isso, né? Então, a abordagem da predadora, que fala aqui do versículo 10 ao 20, assim, a mulher adúltera vestida de prostituta e com o coração astuto, cheio de engano, muito perigoso aqui. Ela sai ao seu encontro, ela sai ao encontro do jovem falto de juízo, né? A tática dela ela se, é es- ela é escandalosa e inconstante, não para em casa. Então é o tipo de mulher que não gosta de ficar em casa e fica sempre na rua. Essa é uma mulher realmente é, es- estranha, né? Uma mulher adulta. E o engano, ela o beija descaradamente e sua tática psicológica.
para seduzi-lo e usa sua tática psicológica para seduzi-lo, né? Então, aqui, a justificativa religiosa. Ela diz que já cumpriu os seus votos de paz, sacrifícios rituais, então a consciência está limpa para o ato. É muito. Então, é a preparação. Ela afirma que preparou a cama e perfumou o quarto com luxo. E a segurança, ela garante que o marido está fora em uma longa viagem e só voltará muitos dias depois. A combinação de prazer imediato, luxo e ausência de risco é a isca. Então, assim, muitas vezes é, a pessoa pensa que está segura. E se o marido voltar sem avisar? Aí o cara vai estar num mal assim, lençol, assim, isso. Então, tem que ficar muito esperto, porque o inimigo está aí bramando como um leão para pegar aí a vítima. Então, a consequência trágica que o jovem, seduzido por suas palavras, segue-a como um boi que vai ao matadouro e como o pássaro que se apressa para o laço, sem saber que isso custará a sua própria vida. Porque se o marido pegar, ele só se o cara for daqueles que gostam mesmo. Mas enfim, aqui na terceira parte ele fala que a conclusão e o apelo final. O pai encerra a narrativa com um apelo pessoal e urgente. Então, assim, o comando agora que fala: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. O leito deve, o leitor, né? Deve, então, o leitor do capítulo, que é onde ele fala aqui, deve internalizar essa história como um aviso pessoal. Advertência final: não deixe seu coração pender para o caminho dela e não ande nas suas veredas. É a destruição. Então, o pai lembra que a mulher foi a ruína de muitos homens fortes. E a casa é o caminho, e a sua casa, a casa dela, né, é o caminho do inferno, que desce às câmaras da morte. O caminho da imoralidade leva à destruição total, separação de Deus e morte prematura. Então, como um jovem, ele ainda tem bastante tempo, a vida toda pela frente, mas se seguir nesse caminho, acabará encurtando aí os seus dias de vida. Então, a mensagem central aqui do capítulo 7 é que ele ensina que a queda moral raramente é um acidente, é o resultado de uma decisão de se colocar no lugar da tentação, andar junto à esquina, né? A sabedoria não apenas evita o ato, mas também evita o caminho que leva ao ato, pois o pecado é apressado, apressado não, é apresentado de forma enganosamente doce, mas seu final é fatal. Então, assim, o pecado ele parece ser uma coisa boa ali que leva a, a satisfação imediata, mas esconde bastante perigo. Se você não for sábio para distinguir isso, você acabará caindo facilmente nessas armadilhas. Então, esse é o resumo do capítulo 7. Hoje espero que quem chegou até esse ponto reflita bem e, se quiser, pode ir lá no livro de Provérbios. Se você não tiver uma Bíblia, pode ir na Bíblia online e leia o capítulo 7. De preferência, leia todo o livro de Provérbios. E até o próximo vídeo, que será amanhã, com o capítulo 8. Isso aí. Espero que tenham gostado e até mais.